está aí, eu acredito que a gente fecha agora essa aula de projeção cartográfica. Eu peguei aqui o material que está disponível para vocês lá no Classroom, que é do IBGE, e eu vou trazer essa representação, como que a gente está fazendo isso, como que a gente está representando essas situações. Eu vou sumir um pouquinho aqui, vou deixar aparecendo só o IBGE, esse material. Eu estou na parte de projeções cartográficas, então ele vem exemplificar aquilo que eu tinha falado para vocês. Aqui a gente tem essa representação e essa aplicação das projeções plana, cônica e cilíndrica e como que eles apresentam os resultados. Então ele é bem didático, é um atlas escolar mesmo, ele já vai trazer toda essa configuração. E o que eu estou chamando bastante atenção com vocês, que como que a gente tem as suas representações sobre ele. Lembra do equivalente? Lembra da equidistância que nós tínhamos lá para poder colocar? E o conforme? São as diferentes situações com os ângulos de qualquer ponto, e eu vejo a representação do Brasil em diferentes métodos, né, que nós temos que podem ser representados nas diferentes projeções cartográficas. Agora eu até vou falar um pouquinho aqui, vou me antecipar, depois eu vou terminar de mostrar para vocês, mas eu vou deixar que vocês vão fazer algumas atividades depois na sequência, mas o objetivo até dessa aula e até de hoje é somente apresentar, colocar esses vídeos e colocar. Até então, nós estávamos falando do que? A gente estava lidando com a projeção esférica. Então, como que eu tirava aquela representação esférica e representava em um plano? Isso nós chamamos de projeções geográficas. E nós vamos falar de coordenadas também, nós vamos tratar de coordenadas geográficas que são representadas. E nós temos uma representação que é conhecida como coordenadas planas. Essas coordenadas planas, elas vão trazer algumas projeções que nos permite identificar em planos, e nós precisamos trabalhar com quem? Com as medidas reais. Então são elas que se transformam bastante importante, dependendo da aplicação, nós teremos diferentes tipos de uso. Então, quando a gente observa aqui, ó, nós temos o Mercator, nós temos o Miller, que vão colocar as diferentes formas, que é diferente, por exemplo, de Berman, que ele traz uma outra colocação, que é uma equivalência cilíndrica. Eu vejo que essas medições lineares elas serão comprometidas. Eu tenho outros sistemas de projeções também, que é a policônica, eu tenho a equatorial de Mercator, que é o que eu tinha destacado ali com vocês. Nós temos aí outras formas e outras distribuições. Aí já vai entrar em escalas que eu já tinha colocado lá para vocês, mas cabe vocês observarem também nesse material que ele é importante também nesse sentido. Então a gente consegue ter esta representação ou essa busca sobre esse material para poder fazer essa leitura e trazer esse entendimento, tá? Eu tinha lá colocado para vocês, lembrando na última aula, e ela tem uma continuação, as ortográficas, as estereográficas, e nós temos aí as equivalências de Lambert. Já trouxe lá um pouquinho da cartografia, como que ela ia colocando para nós, e aqui alguns exemplos, e a equidistância, que são as perspectivas de como que a gente vai colocar as suas diferentes aplicações, seus diferentes usos. Então o que acontece? Aqui eu tenho bastante teoria, eu não vou me desgastar em fazer a leitura com vocês, eu vou deixar que vocês façam essa leitura lendo aquele material do IBGE, e vocês vão começar a ter este entendimento desta relação do material aplicado ao material que está desenvolvido. Então a gente começa a observar e temos diferentes tipos de uso, como algumas aplicações. Veja um exemplo aí, a gnomônica, que ela é muito utilizada para geologia, para você entender o comportamento das crostas, onde que as placas tectônicas, como que eu faço essas diferentes abordagens. Falei para vocês aí das formas cilíndricas, que a gente trabalha com as planas, que são de fazer medições. Mercator é a mais usual que a gente tem como referência. E olhem, esse tem um destaque interessante. Deixa eu ver onde eu coloquei aqui o meu marcador para mostrar para vocês aqui em destaque. Vejam que a representação ela permite trazer em um plano toda essa distribuição, e tem as suas equivalências que são calculadas e desenvolvidas. No entanto, existem algumas coisas, até na internet você já deve ter acompanhado, como assim que alguns países, nas diferentes formas de representação, a Groenlândia é maior que a América do Sul, e o tamanho da Groenlândia, quando ela está na mesma forma de representação, ela tem proporções diferentes. Então a gente começa a entender
que a projeção de Mercator, o que acontece? É uma projeção cilíndrica e eu vou ter o quê? Menos distorções no Brasil e mais distorções da onde? No polo, no norte, a Groenlândia, por exemplo. Então ela vai ter essa mudança, esse destaque, eu tenho que ter esse entendimento e saber como que ela vai fundamentar, ela vai basear nosso trabalho, inclusive uma base de projeção UTM, que nós temos, que é muito conhecido, o universo transverso de Mercator. Quero acabar com uma dúvida que é o seguinte: quando você vai fazer uma representação cartográfica, você tem duas formas de representações cartográficas, que é a geográfica e é a plana. É muito usual as pessoas falarem o sistema de projeção UTM. Não, o sistema de projeção plana, fundamentado em universo transverso de Mercator. Ela é a UTM, então ela não é o sistema de projeção. Mercator foi uma que usou forma transversa para representar a superfície no seu plano. E aí a gente tem a sua configuração. Aí nós temos a oblíqua, aqui tem as diferentes utilizações que são colocadas, e aí tem alguns exemplos, algumas aplicações que a gente começa a entender. Onde que eu uso a cônica, onde que eu uso a equivalência de Lambert, que é umas que trabalha bastante para Lambert. A Groenlândia vai ter a sua proporção real, mais próximo do que a nossa colocação. Deixa eu até ver se aqui ele tem, não vai mostrar. Mostra uma equivalência que a gente começa a entender que essa configuração aqui do Brasil, ela vai ser diferente da Groenlândia que a gente tinha naquela forma que ela estava representada, que ela estava colocada. Mas é devido à sua aplicação e é importante saber o que? Quando e como eu utilizo os diferentes sistemas. Hoje é muito comum nós trabalharmos com as diferentes aplicações. Então isso nos permite a gente entender esse desenvolvimento de cada aplicação e de cada desenvolvimento para o seu uso. Os softwares ele já vem equipado com toda essa fundamentação teórica. Então o que é muito importante? Hoje é muito comum a gente ver que as pessoas fazem muitos trabalhos, até não são mapas, eles são desenhos. E eles precisam de uma fundamentação cartográfica. O software tem isso, ele está colocado, mas se você não compreende o seu uso, você não entende a teoria, você não sabe aplicar e você vai ser um simples ou um mero apertador de botão. E aí vocês têm a UTM, como que ela se comporta, e eu depois vou investir um pouquinho mais de tempo como que a gente vai trabalhar com essa questão da projeção plana, do UTM, que é do usual, e a gente faz algumas diferenças em relação a isso, tá legal? Então eu espero ter passado, vou deixar bastante conteúdo para vocês, então essas apresentações não são nem aulas, não posso dizer assim, mas eu estou colocando as apresentações que eu tinha preparado para o desenvolvimento em sala de aula, e aqui eu estou colocando o material do IBGE para que vocês acessem, vou colocar mais materiais também, para vocês terem uma fundamentação teórica e desenvolvendo. E eu vou abrir uma atividade depois, onde vocês vão utilizar esses materiais para complementar o exercício. Então nesse momento agora, façam as leituras, assistam os vídeos, vão tirando suas dúvidas e vamos conversando. Então essa semana eu não vou exigir que vocês me entreguem tarefas, mas que vocês assistam e vocês vão estudando. Podem fazer questões, a gente vai discutindo ao longo da semana, e na semana que vem eu vou propor uma atividade onde vocês vão fundamentar, vão sedimentar esse conhecimento de vocês.